Então é isso aí, gente. Nós voltamos aí das férias, né? Um tempinho aí nas tarefas. Não sei quantos conseguiram assistir os vídeos que eu passei. Passei duas entrevistas muito interessantes, falando sobre Gênesis, o início, criação, dúvidas em relação a dinossauro, DNA, design inteligente. Então, para quem não assistiu, fica aí a tarefa para recordar e pegar essas duas entrevistas e assistir, porque é um encontro muito, muito, muito bom com Adalto Lourenço e o Marcos Eberlin. São duas autoridades que falam sobre isso, pautando biblicamente, podem ir sem medo. Então, se algum amigo seu, quero saber mais sobre dinossauros, sobre genética, sobre criação, sobre genes, sobre dilúvio, sobre medicina, biologia, biomedicina, essas questões todas, pode dar o nome desses dois estudiosos e vai sem medo, vai tranquilo mesmo. Eles são ótimos e o principal, eles pautam toda a ciência com a perspectiva bíblica, né? Então aí ficou essas duas tarefas. Quando encerrar o nosso curso, eu ainda vou passar alguns vídeos ainda, alguns materiais em relação à doutrina cristã, fé reformada, teologia bíblica, teologia sistemática, teologia dentro da perspectiva presbiteriana, reformada. Então, eu ainda vou passar alguns vídeos para vocês e tal. É o que eu sempre falo para vocês. Esse primeiro período de reciclagem para alguns, mas início de fé cristã para outros, né? Batismo, profissão de fé. Esse início é uma bagagem alta, só que não dá para a gente ver tudo. Então, tem muita coisa que a gente vai passar um pouco mais correndo aqui, um pouco mais, né, corridinho. E aí, com o tempo, leitura bíblica, estudos pelo YouTube, domingo, de manhã à noite, quarta-feira, estudos em casa, discipulado, e aí a gente vai começar a falar mais sobre isso. Eu dei até um exemplo para vocês, se eu não me engano, antes da gente sair de férias, sobre a questão do fim dos tempos. É um estudo extremamente vasto, Apocalipse é dificílimo de ler, então teria que ter 13 encontros só para falar sobre Apocalipse. Então, a gente vai falar um pouquinho, mas assim, tem que ser algo bem resumido, a perspectiva que a presbiteriana tem, a Igreja Reformada tem, e aí passar materiais para vocês, se vocês querem aprofundar um pouco mais em cada assunto. Tá bom? Então, a essência mais é fé cristã, primeiros passos, oração, discipulado, santidade, piedade, foi aquilo que a gente tem trabalhado e nós cremos que é a essência da vida cristã. Bíblia, oração, e dentre outras questões que a gente já conversou aqui nos nossos encontros. E aí hoje eu queria falar sobre um assunto que eu acho interessante a gente falar, já falamos muito, já preguei muito sobre isso, né? A questão das aflições, tentações e obstáculos, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, está tudo certinho, estão conseguindo ver aí, né? O slide, né? Acho que sim, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Mas eu gosto de falar sobre isso, sobre a questão de aflições, tentações, obstáculos, doença, problema, sofrimento, porque há uma corrente evangélica, e não só, acho que não só evangélica, mas uma corrente social, que diz que nós não podemos sofrer, diz que o crente não sofre, diz que o crente não morre, e diz que o crente, por exemplo, não tem câncer. É uma corrente que, se você tem isso, ou você está em pecado, ou você está distante de Deus, ou você fez alguma coisa errada que está por trás de alguma realidade. Então, por isso eu acho muito importante a gente falar no contexto bíblico sobre aflições, tentações, obstáculos, sofrimento, dentre outras coisas, né? E aí eu começo com uma pergunta aí, não sei se alguém conhece esse homem, H.G. Stafford. Eu não lembro como que é o sobrenome dele, esse H-N-U-G. Mas a história dele é interessante para a gente iniciar de uma forma introdutória aí na questão do sofrimento.
ele foi um advogado e numa do século, se eu não me engano, no final do século XIX, de 1870 e tal, teve um grande incêndio em Nova York e ele perdeu todas as posses nesse incêndio. E aí ele, depois de um tempo, depois de perder tudo, né, a empresa e tal, ele decide passar férias, depois de 2 anos da tragédia, né, e ele decide passar férias lá na Europa com um amigo dele, que é o pastor Moody. Até esse pastor Moody, ele é bem conhecido com os seus comentários e tal, se vocês já ouviram falar, mas isso no final do século XIX. E nessas férias, ele tem que ir de navio, né? E ele manda a esposa e as 4 filhas no navio primeiro, à frente, para chegar na Europa. Só que há uma tempestade, um desespero, uma correnteza, uma turbulência ali naquele mar. E aí, quando a esposa chega na Europa, ela manda um telegrama para ele, e basicamente dizendo save alone, né? E salva, porém sozinho. E esse homem perdeu as 4 filhas nessa viagem para a Europa. Depois ele também pega um navio, né? E vai para a Europa. E quando ele está próximo do lugar aonde o navio naufragou, né? O capitão fala, olha, foi aqui que aconteceu o acidente com as suas filhas. E aí ele compõe um hino, né? Ele não fez o hino na forma melódica, né? Mas ele fez uma letra, uma música, né? Que eu acho que talvez vocês conheçam, né? It is well with my soul, que é para a gente, né? Para o brasileiro, português, a gente canta muito esse hino, que é o Sou Feliz com Jesus, meu Senhor, tradução em português, né? Mas acho que na tradução literal seria está bem a minha alma, né? Minha alma está bem. Aí eu queria colocar só para vocês verem como ele lidou com o sofrimento. E se a gente fosse pensar com as correntes contemporâneas, né, com as correntes dos nossos dias, muito provável que a gente olharia para esse cristão e falaria para ele, olha, você está em pecado, você tem algum problema, você matou alguém, você roubou alguém, então a gente sempre quer culpar algo, né? Mas não, ele era um cristão, um homem piedoso que amava Jesus, e aí ele compõe um dos hinos mais maravilhosos que a gente acho que já cantou na igreja, com uma letra lindíssima, bela, profunda. E aí você percebe que é o sofrimento que o empurra para uma realidade dessa, onde ele compõe esse hino, né? Aí eu coloquei para vocês verem, né? Quando a paz, como um rio, atravessa o meu caminho, quando tristezas, como as ondas do mar me inundam, seja o que for a minha porção, tu me ensinas que tudo está bem com a minha alma. Em português, né? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ainda que Satanás me ataque, que provações me vêm, aí ele vai caminhando, né? Ele vai colocando sobre a questão do sofrimento, sempre batendo nessa tecla. Tudo está bem, it is well, né? Tudo está bem com a minha alma, sou feliz com Jesus. A tradução brasileira, ela fica bonita também, né? Sou feliz com Jesus. Se paz a mais doce, me deres gozar, mas se tiver sofrimento, então, em todas as circunstâncias. E o que eu quis colocar para vocês aqui logo de início é deixar bem claro que nós sofremos. E talvez você não tenha sofrido tanto, talvez você esteja sofrendo muito. E aí você pode até pegar essa conversa nossa aqui hoje e mandar para alguém que está sofrendo depois, quando eu mandar o link, para deixar bem claro que nós sofremos. E talvez responder algumas perguntas, responder algumas ânsias, como, por exemplo, por que nós sofremos tanto, né? Será que é pecado? Será que é algum tipo de sofrimento que nós passamos, algumas circunstâncias, algumas dificuldades, tem relação com o pecado? Como que eu lido com tantas aflições? Como que eu lido com tantas tentações? Para onde que eu devo correr? Como lidar com Não, questionamentos? Porque o cristão, ele sofre e ele é questionado. Então, ele não só sofre, mas ele é questionado no momento de solidão, de sofrimento, de adversidade. Por que você sofre? Você não é cristão?
você não tem uma família que é cristã, você não vai à igreja. Então, como lidar com a dor, como lidar com o luto, como lidar, como passar por isso, se há resposta, se tem, se não tem. E aí a gente vai trabalhar alguns textos bíblicos, né, que eu coloquei dividindo em 3 pontos aqui, para a gente tentar captar um pouquinho a questão do sofrimento e da luta e da dor. Então, não esqueça, pega a sua Bíblia, deixa aí do ladinho, não esquece, está começando aí o nosso bate-papo aqui, nosso estudo. Então, pega a sua Bíblia, pega um caderninho e vai anotando, porque hora ou outra a gente vira e mexe, a gente está com alguém sofrendo próximo da gente, então talvez esses textos podem auxiliar em momentos de aflição e dúvidas, né? Então, o primeiro texto é Salmo 46, e a gente vai respondendo algumas perguntas, né? Eu gosto de colocar estudos com perguntas, porque às vezes são as perguntas que a gente escuta. Eu já ouvi várias vezes de pessoas que eu estou aconselhando, por que não devemos temer? Né? Como que Deus pode nos confortar quando nós perdemos 4 filhos de uma só vez? Então, alguns textos que eu creio que vão falar ao seu coração. Né? O primeiro, Salmo 46, o primeiro versículo, diz assim, né? Ainda nessa relação do porquê não devemos temer no auxílio das aflições, né? E diz assim o texto, né? Deus é o nosso refúgio, nossa força, né? Fortaleza, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Então, por que nós não devemos temer? Porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa força. Se a gente tivesse outro tipo de Deus, se nossa força, se todo o nosso empenho e desejos estivessem descarregados nos deuses deste mundo, como dinheiro, poder, orgulho, sexo, influência, se toda a nossa vida tivesse descarregada nessas questões, esses deuses contemporâneos, né? Aí sim nós deveríamos temer, porque o dinheiro ele vai até tal ponto, o orgulho, o poder vai até tal ponto, mas nós não devemos temer aflições de solidão, de adversidade, porque ele é nosso refúgio. Quando você, e eu gosto muito desse texto, porque basicamente ele está dizendo assim para a gente, olha, quando você não tem nenhuma força, quando você não tem mais nenhum tipo de refúgio, quando você não é mais refúgio para ninguém, quando você não está pronto para mais nada. Ele é a força, ele é o refúgio e é ele que está pronto para socorrer. Então, nós iniciamos marcando isso. Auxílio das aflições? Sim, teremos aflições. O próprio Jesus disse: vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A ideia é que nós vencemos aflições, nós buscamos o remédio, nós passamos pelo vale da sombra da morte, não porque nós passamos, não porque eu sou a força, porque eu sou o conforto, porque eu sou o poder para passar por isso, mas não. Nós passamos porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa força. E Ele está sempre pronto, prontidão, o texto vai dizer, Ele é pronto, pronto para nos socorrer em tempos de aflição. Aqui nessa primeira pergunta, nós já destruímos e colocamos abaixo todas as ideias de teologia da prosperidade, de ideia de que crente não sofre, de que filho de Deus também não morre, não tem doenças. Não, nós teremos aflições. A Bíblia é clara. E para a gente falar a verdade, cá entre nós aqui, né, gente? Os discípulos de Jesus, todos passaram por aflições. Todos sofreram muito. Paulo dizia que esmurrava o próprio corpo. Por quê? Porque era uma luta tremenda contra o pecado, contra aflições. Ele sofreu naufrágio, nudez, morte, perigo, espada. Mas ele tinha como certo a vida de Jesus, né? O caráter de Jesus nele. Então ele entende isso. Nós começamos como primeiro passo entendendo. Porque não devemos temer, porque ele é nosso refúgio. Isso tem que trazer paz para a gente, né? Porque, apesar das nossas dificuldades, por exemplo, se você passa por uma perda, por perder um amigo, um pai, um esposo, filho, perigo, qualquer tipo de aflição, o texto está dizendo, olha, ele é presente, ele é pronto para nos ouvir. Então, é isso que a gente tem que ter como primeiro passo, entender que as dificuldades que nós temos,
nas lutas que nós temos, nos pecados que nós temos, nas faltas de arrependimento que nós temos que entender que ele é o bem presente na angústia e nós podemos pedir socorro para ele. E ainda bem que não somos nós os próprios refúgios, né? Ainda bem que não somos nós o socorro ou a força, porque se fosse aí não ia ter o que fazer, né? Mas, né, vamos seguir, né, para a gente conseguir terminar a tempo. Eu sempre passo um pouquinho, mas vamos correr aqui para a gente tentar responder algumas perguntas, né? Como Deus nos conforta? Isaías 41, 9, 10. Então, quando você passa por um momento como esse, como que ele nos conforta? Como Deus conforta, né? E aí ele diz assim, né? Eu chamei de volta dos confins da terra e disse, você é o meu servo, pois eu o escolhi e não o lancei fora. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei com a minha vitoriosa mão direita e sustentarei. Eu gosto muito do exemplo de Isaías, não só de Isaías, mas quando você vai fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado do êxodo, né? Do povo de Israel saindo cativo. O que acontece muito, minha luz caiu. O que acontece muito é que Deus ele trabalha, né? Como que ele conforta a gente? Ele trabalha de uma forma especial. Ele confirma a identidade do povo. Então, ele mesmo basta. Quando você passa por um sofrimento, por uma aflição, por uma dificuldade tremenda, ele mesmo basta. O próprio Deus, ele vai se revelar para você e reafirmar em teu coração que você é filho. É por isso que diversas vezes ele vai falar, olha, eu sou o teu Deus, é eu que te protejo, você é o meu povo, você faz parte da minha família. Por isso que o texto está dizendo, olha, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei com a minha mão vitoriosa. Sou eu, não tenha medo, pois estou com você. Então, eu acho muito lindo essa ideia do sofrimento, porque no sofrimento, no desespero, na angústia, quando você não consegue dormir, você precisa tomar as decisões que você precisa tomar, em Deus nós temos a resposta reafirmando a nossa identidade. Por quê? Porque o que acontece basicamente com o sofrimento? O sofrimento vem ondas altíssimas na nossa vida. Morte, perda de emprego, filho falece, depressões, ansiedades, dentre outros tipos, decisões no trabalho e tal, pecados, corrupções humanas que falam no nosso coração. Quando essas coisas se levantam, a gente começa a perder a nossa identidade. E a gente começa a se assimilar com esses problemas. Nós começamos a ser o problema. Então você começa só a falar sobre o problema, você começa só a viver esse problema, você conversa com as pessoas, é só problema, é só diversidade, é só problema, 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 problema. E aí você começa a achar que realmente o problema é muito maior do que o seu Deus. Então você percebe, quando você faz um estudo bíblico, você percebe em vários momentos, queridos. Vocês vão poder perceber na vida cristã de vocês, quando vocês olham textos e mais textos, personagens e mais personagens. Deus, quando vai lidar com o problema, com a dificuldade, com o sofrimento, ele reafirma quem nós somos. E nós só somos quando somos nele. Isso é importante. Nós só somos quando somos nele. Porque quando nós não estamos nele, quando nós não temos uma identidade bem definida, uma identidade de filho, uma identidade de arrependido, de arrependimento, de misericórdia, de entender que sou pecador. Enquanto você não tiver essa identidade construída, você vai padecer em todos os problemas, em todas as dificuldades, desde a mais pequenininha até a muito mais alta. Então a gente precisa entender isso. Quando Deus vai lidar com o seu povo, ele olha para esse povo e fala, eu sou o teu Deus. É eu que te ajudo, é eu que te sustento, é eu que te pego com a mão direita forte, vitoriosa. Eu o sustentarei. Talvez esse texto seja um texto para o teu coração hoje. Está lutando, está buscando respostas, mas está buscando respostas em outros lugares. Está tentando
criar uma identidade fora. Ei, querido, não vai ter jeito. Nessa vida nós teremos problemas e a maioria dos problemas só Deus resolve. Não são problemas fáceis de lidar, por isso problema, por isso nome trabalho, adversidade, dificuldade. É aquele negócio que você não consegue dormir, que você não consegue sair dessa circunstância, você não vê saída, para um lado é morte, para outro lado é depressão, é ansiedade, e você está atolado. E aí quando Deus vira para você e fala, olha, eu sou teu Deus, é eu que vou cuidar de você. Eu o chamei, você é meu servo, eu escolhi, não tenha medo, eu estou com você. Então, quando nós lidamos com a aflição dessa forma, eu começo a ter um conforto maior. Por que eu tenho conforto no meio da aflição? Porque tem muita gente que olha para o crente e fala assim, aqueles caras são loucos. Estão sofrendo, estão passando terreno e tal, e tem conforto. Eu lembro na pandemia, um amigo meu falando assim que o cristão, ele é filho de Deus mesmo, não tem jeito. Porque na pandemia, todo mundo difícil, com a dificuldade financeira que cada um teve, o cristão ainda doava 10% de dízimo, dava oferta, e você via as pessoas felizes, confortadas. O que é isso, queridos? É porque sabe quem é. Sabe aonde está a identidade. A identidade nossa não está nesse mundo. Se nós estivermos fechados com a identidade deste mundo, seremos os mais pobres, porque acaba aqui. Você vai ter 80 anos, talvez, de grande poder, influência, ser conhecido, mas acaba aqui. Daqui 100 anos, ninguém que está assistindo esse vídeo, ninguém que está aqui nessa aula vai estar vivo. Não tem como. Então acaba aqui, é momento. E aí, a gente vai para o Novo Testamento. Depois a gente tem esses dois textos do Antigo. Nós encontramos um dos textos famosos, né? Que a gente conhece bem, né? Que é Mateus 28, 20. E o que Jesus prometeu aos seus, né? Ainda nessa perspectiva de aflições, né? Vou caminhar um pouquinho mais rápido aqui. Diz assim, né? Ensinem esses novos discípulos a obedecer a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. A promessa é, nós teremos a presença dele. Nós teremos a presença do Consolador, do Espírito Santo, que habita em nós. E quando acontecem as aflições. Então, a promessa de Jesus não é que nós não teremos aflições. Pelo contrário, nós teremos aflições. Mas a promessa é, olha, eu estou com vocês. Eu estou até o fim. Aqueles que são filhos, aqueles que reconheceram pessoas pecadoras, aqueles que se reconhecem carente da graça de Cristo Jesus, aqueles que olham para dentro do coração e encontram um poço de perdição, um poço de pecado, a esses sim, os arrependidos verdadeiramente de coração e que caminham com Jesus como discípulo de Jesus e começam a entender e a mudar o dia a dia, começam a compreender essas verdades bíblicas, esses sim, a promessa é, olha, eu estou com vocês. Eu estou aqui, ponto. Sabe, às vezes, e isso é muito importante, queridos, porque muitas vezes nós queremos achar uma resposta para o sofrimento. Por que nós sofremos? Foi uma das perguntas que eu coloquei no início. Por que nós sofremos? Tem resposta? Tem razão? Tem um objetivo do sofrimento? Gente, nem todo sofrimento tem objetivo. Tem coisa que a gente vai sofrer e a gente vai só aprender algumas coisas, mas um porquê, um motivo, não tem. Se a gente for olhar para a vida de Jó, eu já falei isso muitas vezes já, mas se olha ali na vida de Jó, no final Deus não responde os questionamentos de Jó pelo sofrimento que ele passou. Deus se revela. Olha só a ideia da identidade de novo. Deus se revela. Olha, Jó, onde você estava quando eu criei as estrelas? Onde você estava quando eu criei o sol? Ele se revelou. E aí isso bastou para Jó. Então, não teve uma resposta clara, olha, você está sofrendo por causa disso, disso, disso. Não, então nem todo sofrimento tem um ensinamento. Então, esse problema da gente correr atrás, buscar, não, tudo tem que fazer sentido, tudo tem que estar numa caixinha. Gente, nós não somos Deus. E esse é o grande problema da igreja evangélica hoje, é querer colocar Deus numa caixa. Nós não compreendemos quando... Eu lembro, um amigo meu contou uma história, né, de que uma amiga dele perdeu os filhos no mesmo dia. 2 filhos, nascem de carro. Criança, pequena. E aí eu vou chegar numa mãe e falar, é os decretos de Deus para tua vida. Deus é soberano. Sim, Deus é soberano.
Deus conhece todas as coisas, mas a gente não entende. E tá tudo bem. Esse é o grande problema nosso. A gente quer tentar fazer ligações, mas tentar fazer ligações, tentar ter o controle é de Deus. Nós somos criaturas. E isso faz muito sentido para a nossa fé cristã, para o nosso descanso, para o nosso conforto, como eu digo aí. Então, essa promessa, olha, eu vou estar com vocês. E isso basta, né? Eu lembro de Paulo, quando Paulo está conversando com Deus, né, sobre o seu espinho na carne, né, o espinho da carne de Paulo. E aí a resposta de Deus é qual para ele? Ah, Paulo, toma 3 colheres de açúcar a cada dia e tal, que você vai melhorar e vai acalmar esse espinho na carne. Não, minha graça te basta. Meu poder é aperfeiçoado na fraqueza. Minha graça te basta. Ele não responde. Ele fala, olha, a minha graça é muito melhor do que isso que você está passando. Então perceba que aflições, sofrimentos, tentações, Deus sempre resolve, né? Ele traz à tona a identidade do crente. O crente ele conforta, ele acalma o coração, porque ele sabe que Jesus está com ele. E isso basta. Isso basta. E isso é muito importante para a gente, né? E aí eu coloquei, né? Porque então nós não devemos temer, né? Ainda, né? Mais um motivo para não temer. Coloquei João 16:33, que diz assim, né? Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. Então, mais uma ideia de por que nós não devemos temer. Nós não tememos porque o nosso Deus venceu o mundo. Sabe esses problemas que você tem? Os pensamentos horríveis, solidão, dificuldade financeira, de ficar pensando nas questões do mundo, ansiedade. Ai, meu Deus, o que vai acontecer no meu trabalho? Ai, meu Deus, o que vai acontecer com a minha esposa? Ai, meu Deus, os meus filhos, eu não vou ter filho porque é difícil. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Todas essas coisas, esse próprio texto está dizendo, olha, ele venceu. Então, se o nosso Deus, que é um Deus próximo, venceu, eu sou filho dele. Então eu tenho bom ânimo, porque ele venceu e ele está comigo. Então eu caminho com essas dificuldades. E quando bate no meu coração, eu falo, oh, Deus, o Senhor venceu o mundo. Então tira o meu pensamento orgulhoso, arrogante, mimado com o Senhor, meu perfeccionismo, minha ideia de ser sempre vitimista e tal. Deus, tira isso de mim. O Senhor venceu o mundo, o Senhor venceu essas bagagens pecaminosas. Eu não quero mais isso para minha vida. Então, isso é importante para a gente. E aí você começa a perceber como Jesus lidava com aflições. Ele veio para cá, lidou com todos os tipos de aflições, foi tentado igualmente, como nós, mas venceu. É interessante que na Bíblia mesmo faz esse paralelo, né? Que o primeiro Adão, quando vem, ele peca e cai. O segundo Adão, quando vem, ele não peca, ele não cai e ele vence. Então, quando o pecado entrou por Adão, o pecado saiu pelo Adão perfeito, por Jesus. Então, essa é a diferença. Em Adão nós pecamos, em Cristo nós somos justificados. Em Cristo nós podemos vencer o mundo. Porque ele venceu. Adão não, a nossa carne não vence. Mas Cristo venceu o mundo. E aí, só para a gente encerrar, né, essa primeira ideia de aflições, né, como Jesus lida com as nossas fraquezas. Porque às vezes você fica pensando, beleza, eu estou entendendo como lidar com os problemas. Mas como Jesus lida com a minha fraqueza? Com as minhas adversidades, né? Aí eu coloquei aí Hebreus 4:15, diz aqui, né? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Como que Cristo lida com as nossas fraquezas? Ele lida de uma forma extremamente empática, extremamente se colocando no lugar, porque ele passou também. Ele passou por tentações, ele passou por fome, por nudez, por perigo, por dificuldade, por pensamentos, por, por, por solidão. Na cruz, queridos. Vocês lembram muito bem, Deus meu, por que me desamparaste? Ele fala para o próprio Deus Pai. Um pouco antes, né? Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice.
Então, as tentações, as aflições, as angústias mais difíceis, mais profundas, ele passou e foi vitorioso até a morte de cruz. Então, quando ele olha para você e para mim, em nossas fraquezas, ele olha com um rosto bondoso. Eu gosto muito de usar esse exemplo. Quando você peca, quando você cai, quando você sabe que você falhou, né, transgrediu a lei de Deus em alguma das questões bíblicas que a gente conhece muito bem, o Espírito Santo, que faz o papel de convencer a gente, que começa a cutucar e fala: ó, tu fez errado, falou mal daquela pessoa, pede perdão. Esse Espírito Santo que habita em nós, que fala isso pra gente, quando a gente falha, eu imagino muito essa realidade, né? É como se Deus Pai olhasse para a gente e visse o rosto estampado de Jesus em nós. Então, você não conquista a graça, você não conquista a misericórdia para que Deus não te queime quando você peca. Mas quando ele olha para nós, ele encontra Cristo. Meu filho pagou por ele. Ah, aquela pessoa ali, o Marcos é ruim mesmo. Ei, meu Deus do céu. Vou lá queimar ele porque não aguento mais. Não, não, pera aí. Ele foi selado pelo sacrifício de Cristo Jesus. Ele vive agora por Cristo. E isso é interessante quando nós vamos falando sobre fraquezas, difíceis, tentações complicadas que nós passamos. Porque nós vencemos não pelo nosso poder, mas pelo poder de Cristo. E isso é muito interessante, porque aí você começa a desvencilhar de outras religiões. Porque no cristianismo nós encontramos um Deus homem, um Deus presente. A gente ainda vai ter uma aula ainda falando sobre religiões e tal, né? Essa aula é um pouco mais densa, deixa um pouquinho mais para o final, para a gente falar sobre religiões, seitas e tal. Mas uma das características de religiões e seitas que não seguem a Cristo Jesus, elas querem colocar o peso ou a responsabilidade no homem. Sendo que em Cristo o peso, a responsabilidade de salvação está em Cristo. Foi Ele. Foi Ele que conquistou. E é por Ele que nós temos. E aí, isso é uma das coisas mais lindas, né? O nosso Deus, o Filho de Deus, que era Deus, se encarnou. O João começa, né? O texto dele falando isso. Ele se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como a do Pai. Isso é muito lindo, querido. O nosso Deus se encarnou. Quando ele se encarna, ele está submetido às aflições, tentações e adversidades deste mundo, como eu e você. Então, quando você passar por um sofrimento, lembra de Hebreus 4. Ele foi o nosso sumo sacerdote, aquele que foi tentado em todas as coisas, mas a nossa semelhança, mas não pecou. E isso nos dá paz. Isso é muito importante. E por que que ele lida assim, né? Aí já passando sobre as questões das tentações, por que que ele lida dessa forma, né? Na parte B do versículo, ele vai dizer, no próprio texto ainda de Hebreus 4:15, ele vai dizer: antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E logo em seguida ele vai falar: olha, diferença é que foi sem pecado. É isso que ele está dizendo. Olha, por que que Jesus lida dessa forma? Porque ele entendeu a realidade e ele não pecou. Então ele compreende a raça humana. Olha, é muito pesado, mas eu venci esse mundo. E aí, sabendo disso, né, desse amor, o que que nós faremos? Aí logo, versículo 16, que acompanha aí já no Hebreus 4. Esse Hebreus 4 é digno de você grifar na sua Bíblia aí, viu? Grifar e lembrar disso. Ele vai dizer, então, depois desse sacrifício perfeito, de lidar dessa forma, Jesus lidou com o nosso sumo sacerdote, aquele que se entrega por nós. Depois de tudo isso, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Qual a posição nossa, então? Sabendo desse amor, o que faremos? Acheguemos. Tem que chegar perto, queridos. A aflição nos coloca submetidos, ajoelhados, jogados no chão, para mostrar que o nosso Deus vive
E é por meio dele, por isso que eu chego próximo ao trono da graça, confiadamente, a fim de que recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em quê? Em ocasião oportuna. O nosso socorro vem de quando eu me achego próximo de Deus. E tudo que eu estou falando aqui, igreja, o tanto tempo que você tem de igreja, que você vai caminhar com a igreja, se você colocar em prática ou não, a vida é com você. A realidade é você com Deus. Você pode ser aquela pessoa que vai praticar e que vai viver bem aqui, porque está praticando a palavra de Deus. Mas você pode ser aquela pessoa que vai olhar, vai ouvir, é isso aí mesmo só. Então, a relação nossa de tentações, aflições e dificuldades tem que ter essa ideia de que eu lido com elas próximo de Deus. Aí eu encontro gente, que acontece muito isso, né? A pessoa sofre, tem a possibilidade de crescer espiritualmente, fica doida com Deus e culpa Deus. E coloca a culpa em Deus. Fala, Deus, é por causa disso, aquilo. Eu não estou tirando de você, nem de mim, nem da nossa relação com Deus, o momento de você questionar a Deus, como muitos personagens fizeram, né? Vários salmistas, o salmo de lamento, nada mais é do que o questionamento, o choro do homem para com Deus. Mas o ponto é, coloque isso para Deus. Chegue próximo dele e fale, Deus, não estou aguentando mais. Mas que seja para ele. O que acontece muito é que as pessoas não querem destinar o choro a um Deus. E pegam birra. Isso é muito da característica humana, gente. É muito filho pequeno fazendo com o pai. A birra. Também não quero mais. 880, né? Então, isso acontece muito, né? Da gente colocar a culpa em Deus. Mas não faça isso. Ele é o seu sumo sacerdote. É ele que recebe a gente com misericórdia e aonde nós encontramos graça e socorro oportuno. Então, por isso, sabendo desse amor presente de Cristo nas aflições, nas dificuldades, eu me achego a ele. Então, eu vou até ele e falo, Deus, tá difícil demais. Perdi pai, perdi mãe, perdi emprego, não tô indo bem nas coisas que eu tô vivendo, cabeça tá um turbilhão. Mas, tô aqui. Não tenho nem força para orar. Tá difícil. Algumas orações de Jó são bem assim, olha, ele cansado, exausto. A história de Jó é linda, né, pra gente falar sobre sofrimento, né? Ele tá exausto e algumas coisas ele questiona, outras não. No final do capítulo 2, né, depois de ter passado toda a dificuldade, ele vai falar, olha, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, ele não questiona, ele não fala, mas aí depois de um tempo ele questiona. Então, essa pluralidade de sentimentos acontece no cristão. O ponto é, pegue essa pluralidade, pegue muitas vezes essa bagunça de alma e coloque aos pés de Cristo. Fala, Deus, o Senhor venceu, o Senhor passou por tudo isso. Então, me ajuda a passar também. Eu creio muito que Deus nos chama a essa dependência, de estar próximo, né, de estar junto. E aí, eu coloquei só esses 3 textos aqui, mas a gente não vai ler, então não vai dar tempo. Mas quais os principais agentes de tentação, né? Esses três textos mostram para a gente quais são os agentes de tentação, porque nem todo sofrimento que você passa é problema seu, mas tem alguns que tem alguns que são consequências do nosso pecado, são consequências do nosso coração pecaminoso, ruim, então tem coisa que é problema nosso mesmo. E aí você tem que olhar para o teu coração e evidenciar, e falar, Deus, nem Davi ele falava, olha, veja se há em mim algo mal, limpa-me, purifica-me. Veja se há algo mal em mim. Se tiver algo ruim, purifica, Senhor. Por quê? Porque nós sofremos também por causa de pecado. Vou dar um exemplo prático aqui, extremamente fácil para a gente entender. Uma vida de alcoolismo, qual é a consequência que essa pessoa vai ter derramando todos os seus desejos e se envolvendo nesse vício? Muito possível problemas de saúde, muito provável problemas na família, violência doméstica, solidão dos filhos. Quantos lares nós já vimos, ou talvez os nossos mesmo, minha família também já teve problema com isso. Quantos lares foram destruídos por causa de álcool, gente? Álcool, prostituição, pensamento em poder, busca insaciável por trabalho. Isso destrói a gente, arrebenta com a gente. Então tem muita coisa que é problema nosso. E a gente tem que olhar e falar, opa, você quer pecar.
E aí eu coloquei esses 3 principais agentes de tentação para nossa vida. São os 3 que você precisa ficar alerta. Que mais ou menos são fontes a jorrar de tentações para você e para mim. O primeiro, né, que é o mundo. Ali na 1 João 2,15, vai falar, não ameis o mundo, porque o mundo é um poço sem fim de tentações. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, esse é o primeiro agente de tentação para mim e para a tua vida. O segundo agente é a carne. Então, externo e interno. Porque a carne milita contra o espírito, Gálatas 5,17. E o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, segundo inimigo, carne. E o terceiro inimigo, que a gente conhece muito bem, o diabo. O diabo é um tentador, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário. A gente pode ter um dia de discussão sobre questão de diabo e tal, mas a gente não fala muito sobre questão de diabo, até deveria conversar mais sobre isso, mas é porque a gente tem a certeza e biblicamente a gente percebe que ele já está derrotado, mas ele ainda oprime os cristãos, ele ainda traz tentações fortes, terrenos, porque se você tem problema, por exemplo, com mulheres, com dinheiro e tal, ele vai te oprimir nessa área, ele vai te mandar tentações através do mundo, através de pessoas próximas. Então, são esses 3 agentes. Corra deles. Nossa, Diego, mas como você corre deles? É difícil mesmo. Mas quanto mais você se aproximar de Cristo, mais você vai estar cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele te dá, como diz Efésios 6, né? Ele te dá a armadura, capacete, coraça, justiça. Então, ele te dá a armadura possível, que é dele, e ele te dá para que você vença esses 3 inimigos. Então, lembra aí, anota aí. Mundo, carne e o diabo. Você luta nessa vida com essas 3 coisas. Então, às vezes, você pode identificar até na sua vida coisas que estão acontecendo com você, que é uma dessas 3 coisas. Se está com problema no trabalho, problema na família, problema na igreja, problema com você mesmo, você percebe alguns pecados que estão corroendo em você, opa, a carne está lutando contra mim, está jogando tentações. Então, identifique isso e você consegue lutar, né? E aí, o que podemos saber de nossas tentações, 1 Coríntios 10, 13, eu coloquei aqui pra gente, que diz assim, sobre as tentações, porque isso aqui é muito importante para a gente dizer, e aí eu já vou caminhando para o encerramento. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Muito importante a gente dizer aqui. 2 verdades, primeiro, né, para a gente entender. Primeira, não vem mais do que você possa suportar. Você pode suportar, Deus está dizendo, olha, então, o que você está passando hoje, você pode suportar. Porque é bíblico. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das nossas forças. Sabe aquela ideia de, Diego, eu me entreguei mesmo, porque a tentação foi muito maior, né? A gente é muito vítima, né? Então a gente coloca até a conta do pecado no outro, né? E passou aquela mulher, a culpa é dela. Passou aquela oportunidade de ganhar dinheiro de forma desonesta, a culpa é daquela oportunidade, não é da gente, né? Mas o texto está dizendo, olha, não vai vir tentação a mais do que você pode suportar. Então, ao mesmo tempo que vem tentação, vem livramento, de sorte que possais suportar. Então, o nosso Deus, ele é tão bondoso que em meio aos momentos que nós vivemos em carne, né, mundo, carne e diabo, Deus ainda suporta a gente dando livramento. Que aí, o que é um livramento de uma tentação? Puxa, é alguém que te liga no momento que você vai pecar. É um texto bíblico que você lembra, que o Espírito Santo colocou no teu coração, na tua mente, no momento que você vai pecar. E aí você lembra e fala, puxa, eu lembrei daquele texto que o Diego falou lá de Salmo 46, que ele é meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na angústia. Puxa, eu lembrei daquele texto que fala que Jesus é presente. É isso, livramento é isso. Você lembra de um texto, você coloca um versículo bíblico, você escuta músicas cristãs. E isso é importante para a gente entender. E aí eu quero só encerrar rapidinho, né? Como que a gente ultrapassa
rapidamente, eu não vou conseguir dar todos os textos, mas rapidamente para a gente passar alguns obstáculos nessa vida, né? Nem todos a gente vai conseguir. Mas como evitar tentações, né? Submetam a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vós. Olha, vigiem e orem para que não cedam a tentações, porque o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então é reconhecer que é fraco, é reconhecer que é ruim, reconhecer que precisa de ajuda. Outro ponto muito importante, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti, Salmo 119, 11. Então, crente que não caminha dessa forma, vai cair. Vai cair. As tentações vão arrebentar com ele. Por quê? Porque não tem leitura bíblica. Não busca. Só pensa nas coisas deste mundo. Não ora. Não jejua. Não se achega a próximo de Deus. Então, o diabão não precisa nem mandar a tentação. Ele mesmo já cai na própria carne. Por quê? Porque não foi revestido do Espírito Santo. Tem gente que não é convertida, gente. A verdade é essa. A pergunta do nosso coração no final dessa noite é isso. Será que eu sou convertido mesmo? Porque convertido é discípulo de Jesus. Vai pecar, mas como desvio, não como caminho. Ele peca agora como desvio. Acontece porque somos caídos, porque a carne é fraca. Mas o Espírito é forte, porque somos redimidos. Então nós vencemos dessa forma, né? Tiago 1, 2, ali, né? Como que eu reajo a essas aflições? Meus irmãos considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. O Tiago coloca essa ideia de, olha, ter alegria. Por quê? Porque você vai crescer. Vai crescer. Eu vi essa semana uma frase do Nicodemos que falava mais ou menos assim: o sofrimento é o melhor professor de oração. Mais ou menos isso. Eu não lembro se é bem mais ou menos a frase era assim. O sofrimento é o melhor professor no tema oração. Porque o sofrimento te joga para um lugar onde você não sabe fazer mais nada, a não ser clamar a Deus e falar: Deus, tem misericórdia de mim. Não aguento mais pecar, não aguento mais errar, não aguento mais perder minha família desse jeito. E é nesses momentos, é nisso que está a importância. Né? E aí, qual que é a promessa que nós temos no final do sofrimento, né? A promessa, eu coloquei esses dois textos, né? O texto de Apocalipse 2:10 e Tiago 1:12. Vou ler o Tiago 1:12, que diz assim, né? Feliz aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Você ama Deus? Você ama a obra redentiva de Cristo? Então você tem coroa da vida. Coroa da vida que quer morar com Ele eternamente, junto do seu Salvador. Então, aflições, dificuldades, problemas, adversidades, passaremos. Mas temos que ter bom ânimo, porque Cristo venceu esse mundo. E eu quero só encerrar esse momento com um vídeo que eu vou passar para vocês. Antes disso, eu quero que vocês tirem uma fotinha desse slide. Coloquei uma leitura diária para vocês. Quero me aprofundar, quero mandar alguns textos bíblicos que você comentou aí, Diego, para alguns amigos e tal. Então aí eu coloquei uma leitura diária, se vocês quiserem fazer e tal, com o tempo, para vocês. Em relação a esse tema, né, de sofrimento, aflições, tentações, né, dá um para cada dia aí. E vocês podem mandar para alguém também. Aí tira um print ou uma foto desse slide. E aí eu queria só encerrar esse momento aqui, passando um vídeo para vocês. Vocês estão conseguindo ver? Tá tudo certo aí, né? Ainda, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver se tá tudo certo. Tá tudo certo, né? O vídeo, né? Eu vou colocar para vocês verem esse vídeo. E aí vocês só precisam falar para mim se o áudio está chegando aí para vocês, tá bom? Beleza. Ainda Tá não. chegando? Tá chegando? Ainda não. Não ainda? Não? Vixe, aperta de novo aí pra ver. Não. Espera aí, então. Deixa eu ver se eu tirar aqui e chega aí para vocês. Vou tirar o fone. Vejam aí, gente. Tanto em sua forma física quanto em seu caráter. Agora fui. Chegou? Chegou. Beleza. Vamos passar esse vídeo para a gente encerrar o nosso tempo aqui de estudo. No mundo tereis aflição, certo? Então não tem como eu dizer para você que é fácil. Porque se o próprio mestre, se
se o Messias que nasceu perfeito, tanto em sua forma física quanto em seu caráter, sofre aflição, dirá eu que sou falho. Paulo Henrique Nascimento Pereira. Eu tenho 24 anos. Daqui de Paraná, Luciano. A vida é aflita, não é assim. Mas ele também fala, tem de bom ânimo, pois é vencido. E você vai trabalhar todo dia a gente vence, mas é muito fácil você dizer que a vida é injusta com você e dizer que Deus, Todo-Poderoso, tem que fazer a seu favor, uma vez que você se deita e espera a recompensa de Deus cair no seu colo. Mas se você parar para pensar, nenhum dos homens de Deus tiveram sua recompensa no colo. Abraão teve que largar sua família, Moisés teve que atravessar o deserto, Jesus foi crucificado. Então, se você quer uma recompensa de Deus, faça seu esforço. Deus não vai te recompensar por qualquer pessoa. A palavra diz que trabalho e que homem. Vamos ser dignos de trabalhar. E eu fico sempre aqui nessa mesma esquina da Caixa, do Bradesco. Se quiser ficar, comprar uma balinha, pode vir. Se quiser conversar do amor de Deus, pode vir 2 vezes. A gente está sempre por aqui. Beijão. Isso aí é uma surra na gente, né? Pra gente entender um pouco mais, né, de Deus e entender que a gente sofre, né? Então, eu espero que a gente tenha tido aí um tempo gostoso de bate-papo e que a gente leve essas questões, tanto que o Paulo colocou aqui, né, Paulo Henrique, ele fala na questão, olha, a maioria das pessoas sofreram, tiveram dificuldade. Então, que a gente possa levantar e colocar aos pés de Jesus. Amém? Gente, Deus abençoe muito a vida de vocês. O pessoal que vai assistir depois também. Espero que seja bênção para vocês. Muito obrigado, Ana, Luiz, Lucimara, o pessoal aí que está participando com a gente. E a gente vai caminhando ainda mais um tempinho. Se vocês tiverem dúvida, como sempre, podem mandar no meu WhatsApp, dica de livro. Hoje, antes de entrar na aula de vocês aqui, eu assisti aquele clássico que é A Paixão de Cristo. Então, fica aí uma dica aí para vocês assistirem hoje. Acho que eu ia falar sobre sofrimento, aí eu pensei nesse filme. Então, se vocês não assistiram ou já assistiram, coloquem de novo. E o filme demonstra muito a questão do sofrimento de Jesus, né? Tem algumas questões que fogem um pouquinho, né? Mas o que bate muito ali é a questão do sofrimento de Jesus, o sangue, como ele sofreu, e nós também teremos esse sofrimento aqui. Tá certo? Gente, Deus abençoe muito a vida de vocês. Boa semana, tá bom? A gente vai se falando e vamos caminhando aí junto, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus, tá bom? Beijo, Aninha, Lucimara, Eduardo. Valeu, gente. Fiquem com Deus. E o pessoal que vai assistir depois, prestem atenção aí. Vamos seguir junto aí. Tchau, tchau, gente. Não, Com Deus. Deus.